A gente vem agora, pessoal, para um outro conceito muito importante, que é a definição de massa. Inicialmente aqui a gente vai definir a massa inercial. Mais para frente a gente vai ver que também existe uma outra definição de massa, que é a massa gravitacional, tá? Mas para a gente primeiro vamos falar sobre a massa inercial. Para definir massa, a gente vai pensar nessa situação hipotética aqui, ó. Imagine que você tem duas pessoas numa pista de patins de gelo aqui. A ideia aqui é que você possa desprezar completamente o atrito. Então não há atrito nenhum entre a superfície do chão aqui, né? O solo e os pés dessas pessoas. E eles se empurram. Quando eles se empurram, os dois vão acelerar. O cara vai acelerar para a direita e a moça vai acelerar para a esquerda. E a gente sabe, pela segunda lei de Newton, né, que essa aceleração vai ser proporcional à força que foi exercida por eles. E aí, pessoal, o interessante que a gente percebe é o seguinte: pelo fato de eles terem uma estrutura corporal diferente, essas acelerações elas serão diferentes. Então, eles possuem massas diferentes. Por isso que a aceleração vai ser diferente, né? Uma mesma força ela vai produzir acelerações diferentes em corpos com massas diferentes. E é essa ideia que a gente vai usar para definir essa grandeza que faz com que a aceleração seja diferente. Então, uma mesma força ela pode produzir diferentes acelerações em diferentes corpos. Então, os corpos eles possuem uma propriedade que indica uma resistência a acelerar. Essa propriedade é o que a gente chamou de massa. E como que a gente definiu essa massa? A gente fez da seguinte forma. A gente pensa que quanto mais forte eles se empurrarem, maior vai ser a aceleração dos dois. Mas se eu dividir a aceleração de um pela aceleração do outro, eu tenho sempre um valor constante, porque se eu aumentar a força que eles estão fazendo, vamos supor que eles se empurrem com maior força, a aceleração tanto do primeiro cara quanto do segundo vai aumentar. As duas acelerações aumentam. E elas aumentam de tal forma que quando eu divido uma pela outra, eu tenho o mesmo valor constante. Então o que a gente percebe? A gente percebe que a razão das acelerações ela permanece constante, independente da força que eles façam. Porque o tanto que um aumenta é proporcional ao tanto que a outra vai aumentar também. E aí a gente define massa inercial da seguinte forma. Ela é uma medida numérica da resistência desses corpos em serem acelerados. E aí a gente pode usar aqui uma definição matemática mais agradável, né? Que é a seguinte. A gente pode dizer que a razão entre as massas desses objetos, desses corpos, é proporcional à razão entre as acelerações. Só que é uma proporção inversa. Por quê? Porque quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. Então a gente pode escrever isso aqui, ó. A massa 1 dividido pela massa 2, né? A massa do corpo 1 dividido pela massa do corpo 2 vai me fornecer a aceleração do corpo 2, perceba que eu inverti a ordem, dividido pela aceleração do corpo 1. Eu estou dizendo que massa e aceleração são inversamente proporcionais. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Porque a massa ela vai medir para a gente o quanto uma partícula resiste em ser acelerada. Então, ela é inversamente proporcional à aceleração. E daqui a gente consegue retornar para a segunda lei. Olha só, a força que um exerce sobre o outro é massa vezes a aceleração de cada um deles. Ou seja, as forças são iguais. Então, aqui a gente retoma tanto a segunda lei quanto a terceira. O que essa equação final aqui está dizendo? Está dizendo que a força que ela faz nele, em módulo, é igual à força que ele faz nela. Então, isso aqui retorna para a gente, a partir da definição de massa, isso retorna para a gente a terceira lei de Newton. As forças possuem o mesmo módulo. E, claro, sentidos opostos, né? Sentidos opostos aqui. Então, pessoal, assim que a gente decidiu definir massa, a gente disse que a razão entre as massas é inversamente proporcional à razão entre as acelerações. Essa aqui é a ideia. Bom, para a gente ter uma medida numérica, né, a gente precisa escolher a massa de uma partícula como referência.
e dizer que a massa é medida em relação a unidades dessa partícula de referência. A partícula de referência, até recentemente, era um corpo com 1 kg, que era um cilindro de liga de platino e irídio que ficava num cofre lá em Paris, né, pessoal? Esse corpo de referência aqui de 1 kg, ele é chamado de grande quilo, em inglês Big K, se você botar na internet você vai saber aí. Ele era usado como a referência de quilograma do sistema internacional, né? Até o ano passado, ano retrasado, desculpa, já viramos o ano, até 2019, beleza? Aí em 20 de maio de 2019, o quilograma mudou. Esse corpo ele não é mais a referência do quilograma. Agora o que a gente faz é basear a unidade quilograma em termos da constante de Planck. Pessoal, a constante Planck é uma constante da natureza que surge quando a gente está estudando fenômenos quânticos, tá? Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é mudando todas as referências de unidades básicas da natureza que a gente tem. Então, recentemente mudou-se também a unidade de tempo. O segundo, ele também mudou. O segundo agora ele está relacionado com o decaimento radioativo de um determinado material. O metro, que antes era o comprimento de uma barra, também de irídio e platina, também mudou. Agora o metro é baseado numa constante da natureza, que é a velocidade da luz. E agora a gente teve recentemente, em 2019, a mudança da referência do quilograma, e ela foi baseada na constante de Planck. Basicamente, eles construíram uma balança lá que relaciona energia eletromagnética com energia mecânica, e através disso eles conseguiram estabelecer uma referência para o quilograma em termos da constante de Planck. Beleza, pessoal? Então hoje o nosso referencial de quilograma é baseado na constante de Planck, tá bom? E aí aqui vem uma brincadeira legal, pessoal. A gente definiu massa dizendo que a razão entre as massas é inversamente proporcional às acelerações. Foi isso que a gente fez. Nós poderíamos usar uma outra definição para massa. E isso produziria umas mudanças na lei de Newton, mas a teoria continuaria funcionando. Por exemplo, vamos supor que lá naquele exemplo dos patinadores, a razão entre as massas não é a razão inversa das acelerações, e sim ela é a razão inversa das raízes quadradas das acelerações. Então eu estou definindo dessa maneira. Estou dizendo que a razão entre as massas é inversamente proporcional às raízes quadradas das acelerações. Se nós usássemos essa definição, elevando os dois lados ao quadrado e multiplicando ao cruzado, nós teríamos esse modelo aqui, ó. E, de novo, nós teríamos as forças iguais. Retornaríamos para a terceira lei de Newton do mesmo jeito. A diferença é que a segunda lei de Newton ela assumiria essa forma. Ao invés de ser massa vezes aceleração, ela seria massa ao quadrado vezes aceleração. Porque o que a segunda lei de Newton efetivamente diz? Ela diz que a força é proporcional à aceleração. E quando eu mudo a definição de massa, eu estou mudando essa constante de proporcionalidade aqui, ó. Então agora o que entraria aqui não seria a massa do objeto, e sim a massa do objeto elevada ao quadrado. E aí, pessoal, interessante é que se nós usássemos a segunda lei de Newton dessa forma, a teoria funcionaria perfeitamente, tudo seria muito bom também. O modelo continuaria funcionando. Aí você deve perguntar, mas professor, por que então que nós não usamos essa definição, por exemplo, e modificamos a segunda lei de Newton? Pessoal, a teoria ela não seria essencialmente afetada. O problema surge do seguinte fato. Quando você somasse num problema de muitas partículas, quando você precisasse somar as massas de todas as partículas do seu problema, a soma das massas não seria dada efetivamente pela soma de cada massa de cada partícula. A gente pode ver isso no futuro, quando a gente trabalhar com exercícios que envolvem muitos corpos, nós vamos ver que muitas vezes a gente precisa somar as massas dos objetos.
E se nós usássemos essa definição aqui de massa alternativa, esse trabalho de somar as massas, ele na verdade não seria a soma das massas, seria a soma das massas elevada ao quadrado. Então, um sistema de muitas massas, ele não se comportaria matematicamente, tá, como a soma direta das massas. Isso deixaria a matemática um pouco mais difícil. Então, não é que deixaria de funcionar, continuaria funcionando. O problema é que seria muito mais difícil. Daria muito mais trabalho matemático resolver os problemas. Então, essa ideia ela justifica a definição que a gente usou, mais simples, né? Ao invés de considerar que a razão entre as massas é proporcional à razão entre as acelerações, entre as raízes das acelerações, a gente considerou que é proporcional ao inverso da razão entre as acelerações mesmo, beleza? Então aqui é só uma ideia para a gente ver como a teoria poderia ser matematicamente diferente e produzir os mesmos resultados. Só que aí daria muito mais trabalho. Então isso é uma coisa bem bacana de se considerar aqui, beleza? Bom, agora a gente veio para algumas consequências da segunda lei, que são as seguintes, né, pessoal? Primeiro, o movimento das componentes ele é independente um do outro. Como a força é um vetor e a aceleração também é um vetor, a gente pode decompor, né, esse movimento nas três componentes e trabalhar com elas separadamente, que é o que a gente já fazia. Então, o movimento em cada componente ele é independente um do outro. Então, a gente pode escrever a segunda lei para a componente x, para a componente y e para a componente z separadamente, sem problemas, né? Bom, outra situação importante é que quando a força resultante for igual a zero, então a aceleração também vai ser igual a zero, pela segunda lei de Newton, né? Se a força resultante é zero, a aceleração também é zero. Essa situação, galera, é o que nós chamamos de equilíbrio, é quando a gente retorna para a primeira lei. O que isso quer dizer? Quando a força resultante for nula, tem duas opções. Ou o objeto fica em repouso, ou ele fica em movimento retilíneo e uniforme. Essas duas situações são situações de equilíbrio. Quando ele está em repouso, nós dizemos que é um equilíbrio estático, e quando ele está em movimento, nós falamos que é um equilíbrio dinâmico. Lembrando que se o corpo está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero, e ele só pode estar em movimento retilíneo e uniforme. Então, duas consequências interessantes, né, da segunda lei de Newton é que dela você consegue retornar para a primeira lei, que é impondo a condição de que a força resultante é nula, e as componentes do movimento são independentes uma da outra. E essa é a ideia. Bom, é importante observar isso aqui, tá, pessoal? Mesmo que o corpo esteja sob a ação de várias forças, um corpo pode permanecer em equilíbrio. Então, a condição é que a força resultante seja nula. Ou seja, se tiverem várias forças atuando no corpo e essas forças se equilibrarem, então o corpo vai permanecer em equilíbrio. O que isso quer dizer? Um corpo pode permanecer em repouso mesmo que atuem várias forças nele. Só que essas forças, de alguma maneira, estão configuradas de tal forma que elas se equilibram. É o caso, por exemplo, aqui, né? Nós temos aqui esse objeto que teria uma tendência de rotacionar, essa pedra mais alongada, e os pesos aqui das duas pedrinhas conseguem se equilibrar. Pessoal, muitas vezes a gente fala que as forças se cancelam. Tem que tomar cuidado com esse termo cancelam, porque realmente, matematicamente, elas se cancelam, mas não significa que elas deixam de existir. As forças, elas existem, mas elas se equilibram e elas só se cancelam matematicamente. Então é importante ter na cabeça que elas não deixam de existir pelo fato de se equilibrarem, tá bom? Essa ideia ela é muito importante. E agora que a gente viu algumas consequências da segunda lei, vamos fazer aqui alguns exemplos, tá, pessoal? Bom, primeiro exemplo aqui diz o seguinte, ó. Duas forças F1 e F2 atuam num corpo conforme a figura abaixo. Aí tem aqui, né, o objeto com duas forças aqui nesse quadriculado. Vamos supor que cada quadradinho tem um newton, tá, pessoal? Determine o módulo e a direção de uma terceira força F3 que faça com que esse corpo permaneça em equilíbrio. Então, veja bem, tem duas forças atuando nesse corpo e eu quero que uma terceira força faça com que ele permaneça em equilíbrio. E eu quero saber
qual vai ser o módulo e a direção dessa força. Então vamos lá. Pessoal, olhando para o desenho, tá? Nós enxergamos isso aqui, ó. A força F1, ela é 4 quadradinhos para a direita e 2 quadradinhos para cima. Então, se a gente pensar em eixo x, y e x, né? Eixo x e y, nós podemos escrever o vetor F1, a força F1, como sendo 4i mais 2j. 4 para a direita mais 2 para cima, e isso medido em newtons, beleza? E a força F2 vai ser 2i menos 3j, né? 3 unidades descendo, 2 unidades para a direita. Então, 2i menos 3j, medido também em newtons. Então, para resolver o problema, eu preciso impor a condição de equilíbrio. A gente sabe que no equilíbrio a força resultante é igual a zero. Então, o que é a força resultante? Ela é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. Então, eu vou somar o F1 com F2 com F3 vetorialmente. Vou fazer essa soma vetorial. E eu quero que essa soma vetorial me dê zero, me dê o vetor nulo. Isso aqui, pessoal, é o vetor nulo. Quer dizer que todas as componentes desse vetor são iguais a zero. Beleza? Bom, para resolver essa equaçãozinha, pessoal, eu vou pegar o F1 e o F2 e vou substituir aqui. Então, no lugar do F1, 4i mais 2j. No lugar do F2, 2i menos 3j. E o F3 é o vetor que eu quero descobrir. Deixa ele quietinho aqui, ó. Bom, 4i com 2i dá 6i. 2j menos 3j dá menos j. Então, realizando essas operações aqui, ó, 4i mais 2i dá o 6j, 4i mais 2i dá 6i, 2j menos 3j dá menos j. E isso está sendo somado com o vetor F3, que eu não conheço. Então agora, pessoal, o que a gente pode fazer aqui é a álgebra comum. Eu vou pegar esses dois carinhas aqui, ó, e vou passar para o outro lado. O j está negativo, vai positivo. O 6i está positivo, vai negativo. Então a gente chega que o vetor F3, a força F3, ela é o vetor menos 6i mais j. Então a gente achou aqui, ó, qual é o vetor força que faz com que esse sistema fique em equilíbrio. Se a gente desenhar aqui na figura, ó, vai ser menos 6j, ou seja, 6 unidades para trás aqui, né? E 1 unidade para cima. Está aqui o nosso vetor F3. Esse vetor força consegue se equilibrar com essas duas forças F1 e F2, mantendo esse objeto em equilíbrio. Só que eu não perguntei o vetor. Eu perguntei o módulo e a direção. Então, pessoal, é um vetor, basta calcular o módulo dele. Módulo de F3, perceba que eu tirei a setinha, quer dizer que eu estou calculando o módulo, é igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso dá a raiz de 37. O módulo dessa força é de raiz de 37 newtons. E a gente sabe que a direção, em geral, é dada pelo ângulo que o vetor faz com o eixo positivo x, né? Um segmento positivo do eixo x aqui, ó. Então, primeiro eu vou pegar esse ângulo pequenininho, alfa, e eu sei que a tangente desse ângulo é o cateto oposto, que vale 1, dividido pelo cateto adjacente, que vale 6. Então, 1 sobre 6 é a tangente do ângulo, quer dizer que esse ângulo, tirando o arco tangente, né, ele é um ângulo de aproximadamente 9,46 graus. O ângulo que eu quero efetivamente para dizer a direção do vetor é o ângulo que ele faz com o eixo positivo x. Então, é o ângulo suplementar, ou seja, o ângulo que indica a direção do vetor F3 é 180 graus menos o alfa. Isso dá um ângulo de 170,54 graus. Então, está aí o módulo e a direção do vetor dada pelo ângulo que ele faz com o eixo positivo x. Beleza? Essa é a ideia dessa primeira questão. Basicamente é somar as forças vetorialmente e igualar a zero para achar qual é a terceira força. Beleza, pessoal? Primeiro exemplo aí. Vou fazer mais um. Diz o seguinte: a tração para a qual uma linha de pescar arrebenta é chamada de resistência da linha. Determine a resistência mínima necessária para que uma linha suporte a tração necessária para parar um salmão de 8 kg com velocidade inicial igual a 3 metros por segundo, permitindo um deslocamento máximo de 15 centímetros. Suponha uma desaceleração constante. Então, pessoal,
a tração aqui no fio é a força que a linha tem que fazer para segurar o peixe, né? Então eu quero saber qual é a força necessária para produzir nesse peixe a desaceleração pedida. Qual é a desaceleração? É a desaceleração necessária para parar esse peixe em um deslocamento de no máximo 15 centímetros. Então, pessoal, para a gente descobrir qual é a força necessária para isso, eu preciso dessa aceleração, né? Como eu não sei quanto tempo vai levar para ele parar, a gente vê que dá para usar a equação de Torricelli. Então, usando aqui a equação de Torricelli, imaginando que o peixe vai se deslocar ao longo de um eixo X aí qualquer, a gente pode colocar as ideias aqui, né? Eu quero que ele pare, então a velocidade final tem que ser igual a zero. A velocidade que ele tinha inicialmente era de 3 metros por segundo, mais 2 vezes a aceleração dele, que eu não conheço, vezes o deslocamento máximo que ele pode ter. 15 centímetros, passando para metros, dá 0,15, né? Fazendo essa continha, 3 ao quadrado dá 9, passa para o outro lado negativo, 2 vezes 0,15 dá 0,3, passa para o outro lado dividindo, então a aceleração é menos 9 dividido por 0,3. Isso dá 30 metros por segundo ao quadrado, negativo, né? Faltou o menos aqui, tá, pessoal? Negativo. Esse negativo, galera, ele indica que a força é contrária ao movimento, quer dizer que esse cara está freando, né? Ele está desacelerando, tá bom? Bom, agora que eu sei o módulo da aceleração, eu consigo determinar a tração no fio, que é a força que esse fio tem que exercer para segurar o peixe. A força que ele tem que exercer é dado por massa vezes a aceleração. Perceba que aqui eu estou resolvendo o problema apenas em módulo, porque aqui eu estou trabalhando unidimensional, só no eixo X. Então não preciso me preocupar com o caráter vetorial desse problema, tá bom? Bom, a massa do peixe era de 8 kg, a aceleração necessária para parar ele é de 30 metros por segundo, né? Então a força necessária para a corda, né, para a linha segurar o peixe é de 240 newtons, que é o que ele pediu, né? Então eu tenho que comprar aí, tenho que usar uma linha de pesca que aguente, que tenha uma resistência de pelo menos 240 newtons para conseguir pescar esse salmão de 8 quilos. Beleza, pessoal? Então, galera, com esses dois exemplos eu acho que dá agora para vocês resolverem algumas questões aí. E na próxima aula a gente vai fazer uma discussãozinha sobre algumas forças especiais e também sobre a terceira lei de Newton. Como que a terceira lei de Newton deve ser aplicada na resolução de problemas, beleza? Por hoje é isso, valeu!